Existia uma família que tinha 3 porquinhos, sendo 2 meninos e uma menina. Esses porquinhos já não estavam ajudando muito em casa, fazia mais bagunça do que limpeza. E seus pais resolveram dar um dinheiro a cada um para que construísse sua própria casa e lá eles poderiam fazer o que bem quisesse. Se quisesse deixar a casa suja, deixava. Se quisesse limpar, limpava, já que a casa ia ser de cada um deles. Júnior, dos 3 irmãos, era o porquinho mais relaxado. Ele gostava mesmo de ficar ouvindo suas músicas, jogar videogame, não esquentava muito com as coisas não. Então para ele queria uma casa que ficasse pronto muito rápido, que ele já entrava, já ia ficar deitado ouvindo as músicas dele, não ia ter muito trabalho. Então ele construiu uma casa de palha. Todo mundo avisou para ele que uma casa de palha poderia ser destruída muito fácil, né? Porque palha é um material bem simples. Mas o que ele queria era praticidade, era rapidez, então ele não estava esquentando com isso. Então ele construiu sua casa de palha. Leandra era a porquinha da família, né? Só tinha ela de menina. Ela era um pouco mais preocupada que o Júnior, mas não era muita coisa não. Ela também estava afim de uma coisa mais rápida, para ela poder se divertir com as amigas dela, né? Poder jogar os jogos dela online. Então ela construiu uma casa de madeira. Ela também foi avisada que madeira não era tão forte, que ela deveria construir uma casa de tijolo, mas uma casa de tijolo ia demorar muito e ela já não queria perder tempo. Arthur era o porquinho mais dedicado, gostava muito de estudar e era com isso que ele gastava o seu tempo. Então ele gostava de fazer as coisas com bastante calma, bastante tranquilidade, porque ele sabia que o que importava mesmo era o resultado. Então ele não teve dúvida na hora de construir a casa. Construiu uma casa de tijolos, que era um material bem forte, que ele sabia que não ia destruir tão rápido. Então foi com isso que ele construiu a casa dele. Demorou mais do que a dos irmãos, mas porém vai ficar muito mais tempo em pé. Certo dia, começaram a ter boatos de que um lobo muito mau estava rondando naquela floresta onde eles moravam. Eles até ficaram um tanto com medo, mas não acreditavam, né? Principalmente os 2 irmãos, o Júnior e a Leandra, que não esquentavam muito com as coisas, não acreditou muito não. Só tomou aquele impacto ali inicial e suas vidas continuaram. Mas chegou o dia que o lobo foi até a casa do Júnior, aquela casa de palha, e como já se esperava, ele chamou: "Abre a porta, eu quero entrar para falar com você." Mas Júnior já sabia que aquele lobo era malvado e queria comê-lo. Então ele falou: "Seu lobo, eu não vou abrir." Ele falou: "Não tem problema, se você não vai abrir, eu vou assoprar e a sua casa eu vou derrubar." E não teve jeito, ele soprou aquela palha saiu voando. A palha, que era em formato de casa, virou só um monte de palha de novo. E Júnior saiu correndo para a casa da sua irmã Leandra, que era uma casa de madeira, e ele achou que seria bem mais seguro ficar lá. O lobo correu atrás do Júnior, mas Júnior conseguiu entrar na casa da sua irmã Leandra. E o lobo novamente falou: abra a porta, eu só quero conversar." Mas Leandra também sabia o que estava acontecendo e não abriu. E novamente ele disse: "Eu vou soprar, e a sua casa eu vou derrubar." E não teve jeito. Ele teve que assoprar um pouco mais, já que a casa era de madeira, mas a casa acabou virando novamente uma pilha de madeiras e mais nada. E Júnior e Leandra correram bastante para chegar antes do lobo na casa de Arthur, que era a casa que era de tijolo. E o lobo correu até que chegou à casa que era de tijolos, e onde os 3 irmãos estavam reunidos. E ele novamente pediu que a porta fosse aberta, mas ninguém abriu a porta para ele, até porque estava todo mundo com muito medo, porque ele já tinha derrubado 2 casas, então ele já provou que era muito forte.
Ainda assim, ele assoprou a casa de tijolo, assoprou muito forte e acabou ficando muito cansado. Teve até que descansar um pouco e começar a pensar em como ia conseguir entrar naquela casa, porque ele viu que soprando ele não ia conseguir. Após descansar, o lobo teve uma nova ideia. Ele colocou uma escada próximo à casa e entrou pela chaminé, mas ele não sabia que tinha uma surpresa aguardando ele, e não era uma surpresa boa não. Quando o lobo entrou pela chaminé, tinha uma vasilha com bastante água quente já aguardando por ele. E ele desceu e acabou queimando seu bumbum e saiu correndo, gritando: ai, 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 tá queimando, tá queimando, tá queimando. E acabou indo embora, sumiu daquela floresta e nunca mais incomodou os irmãos. Os irmãos riram bastante daquela situação, de ver o lobo correndo com seu bumbum queimado. E eles também aprenderam a lição de que devem fazer as coisas com calma, não devem ser tão impacientes e ansiosos, e resolveram morar juntos naquela casa, que era uma casa bem forte e o protegeria de muitas coisas.